tudo bem? Sou José Machado, cirurgião pediátrico. Estamos aqui com um novo episódio do podcast, dessa vez com a convidada extremamente especial, a doutora Ana Luísa, pediatra e pediatra oncológica, formada na USP de São Paulo. Ana, muito obrigado pela presença hoje aqui. É um prazer imenso estar aqui com você, e você sabe disso. Eu sei. Ana, pra quem não sabe, é minha prima do coração. Sim. Ana, vamos lá. Hoje eu queria falar, aproveitar que você é oncologista, sobre linfonodo. Não linfonodo íngua, né? Mas quando é que a gente deve se preocupar? Porque em criança, normalmente aquela criança de 4, 5 anos, é muito comum ter íngua, linfonodos cervicais, né? Nessa parte embaixo aqui do queixo, aqui atrás do pescoço, nessa parte aqui em cima da clavícula, axial, né? Inguinal. Eu queria falar um pouco com você. Quando é que a mãe deve se preocupar com esses carocinhos, com essa íngua? Acho que antes disso é importante falar o que é a íngua, né? Na verdade, a íngua, eu brinco que nosso organismo ele tem as estradas e a gente tem as guaritas onde ficam os policiais. Essas guaritas seriam os linfonodos, que é onde estão guardadas as células de defesa. Quando a criança tem alguma infecção, essas guaritas se enchem de policial porque a gente precisa de uma atenção maior naquela área do corpo. A infecção pode ser respiratória, pode ser na pele. Qualquer infecção. Exatamente. Intestinal, tudo. Isso. Por que aqui na criança é tão comum ter íngua no pescoço? Porque criança vive resfriada, vive com infecção viral de vias respiratórias altas, que a gente chama. Então, toda hora a criança tem alguma coriza, tá tossindo, e aí os linfonodos, as guaritas do pescoço ficam inflamadas, vamos dizer assim, e a gente coloca a mão no pescoço da criança e a criança tem um monte de linfonodo, um monte de íngua. Mas qual é a característica geralmente desses linfonodos? Geralmente eles são pequenos, menores de 1 centímetro. Quando a gente coloca a mão da criança, a criança pode até sentir um pouquinho de dor, mas geralmente não dói. E eles são móveis à palpação. Então, quando a gente coloca a mão no pescoço, a bolinha pula na nossa mão. Ela não fica fixa em algum lugar. Isso é o mais comum. E a maioria das vezes, tem família que fala assim, ele sempre tem algum caroço no pescoço, sempre tem alguma íngua. Porque crianças de 2, 3, 4 anos sempre têm infecções de repetição. Às vezes a mãe acha que é o mesmo caroço que tá lá há 3 meses, mas na verdade é um que melhorou. Aí pegou sumiu, outra infecção. Pegou outra infecção, apareceu de novo. Às vezes no mesmo lugar, às vezes num lugar muito vizinho. Isso. Não é isso? E o mais comum é que eles sejam mais localizados, como é o caso, por exemplo, eu peguei um resfriado, vou ter linfonodo no pescoço. Mas existem algumas infecções virais, que a gente chama principalmente das monolikes, que podem fazer esses linfonodos aparecerem no corpo inteiro, onde eles podem aparecer, claro. Então, a gente coloca a mão no pescoço da criança, tem um monte de linfonodo na axila, linfonodo inguinal, que é ali na virilha, e a criança tem um quadro típico que a gente chama, pode ter dor de garganta, nariz escorrendo, febre, às vezes uma febre mais prolongada, que dura mais alguns dias, e a gente, provavelmente, essa criança deve ter alguma infecção viral da classe das monolikes que a gente chama. Mas, de novo, essas infecções virais geralmente são linfonodos pequenos, fibroelásticos, que a gente chama, que são a consistência mais molinha, e não fixos a planos profundos, ou seja, móveis quando a gente palpa. Esses são os linfonodos comuns e que não assustam, não devem assustar ninguém. Quando é que a gente tem que pensar que alguma coisa diferente está acontecendo? Primeiro, o mais comum é o tamanho. Então, linfonodos, em média, acima de 1 ou 2 centímetros, já começam a chamar a atenção. Ou seja, mais ou menos 2 dedos, né? Isso. 2 polpas digitais, a gente já pensa, um linfonodo aqui maior. Mas, de novo, tudo que a gente fala aqui não é que seja, que a gente chama de patognomônico, né? Não é com certeza alguma infecção mais grave, mas que chama a atenção pra gente investigar. Não é algo pra se preocupar, assim. Com certeza tem alguma coisa errada. Com certeza tem alguma coisa errada, não. Mas vamos dar uma olhadinha. Uma olhada mais atenciosa. Então, linfonodos um pouquinho maiores, acima de, vamos colocar 2 centímetros mais ou menos de diâmetro, no maior diâmetro. Ou então uma criança que tá cheia de linfonodo. Então, tem linfonodo no pescoço inteiro, na axila, na virilha, tá comum uma quantidade muito grande de linfonodo. Ou então, um linfonodo que quando a gente coloca a mão no pescoço da criança, o linfonodo é fixo a planos profundos, ou seja, eu pego ele e eu não consigo tirar ele do lugar. Tá grudado no músculo. Tá grudado no músculo, exatamente. Ou ainda um linfonodo que não é molinho, é um linfonodo duro, pétreo, parecendo um osso. Então, todas essas características chamam a atenção. Tem também, e isso pra gente pensar, eu como oncologista, se a gente for pensar em alguma doença oncológica, geralmente as doenças linfoproliferativas. Quais as doenças oncológicas mais comuns da criança que podem dar linfonodos dessa forma? A leucemia é a principal de todas, porque é o câncer do sangue e é o câncer mais comum na infância. E aí, muita gente acha que linfonodo na leucemia é linfonodo muito grande, aquela coisa horrorosa, e nem sempre é. Podem ser linfonodos pequenos, mas geralmente numa quantidade
quantidade muito grande. E vai estar associada a outros sintomas. Então, por exemplo, uma criança não tem só o linfonodo, o pescoço cheio de linfonodo, mas é uma criança que tá... né? Exato, é uma criança que tá pálida, ou uma criança que tá... Essa semana eu ouvi uma criança falando assim, eu vim para aqui no hospital porque eu tava com preguiça. Na verdade é porque ela tava prostrada, só queria ficar deitada. Os exames de sangue também vão estar alterados. Exato, né? Começa a aparecer mancha roxa no corpo. Então é uma criança que tem as ínguas, mas tem outra clínica mais exuberante por trás. Já o linfoma, ele tem uma característica um pouquinho diferente. Ele geralmente tem um linfonodão, vamos dizer assim, ou uma massa, um conglomerado linfonodal, uma junção de linfonodos. É um caroção. E aí geralmente é um caroço que cresce bastante e nesse caso geralmente sim, ele é mais endurecido e bastante fixo aos planos profundos. Então são as duas principais doenças, vamos falar assim, que podem dar grandes linfonodos. Lógico que outros tumores sólidos, por exemplo, mais raros, vou falar palavrão, rabdomiossarcoma. Rabdomiossarcoma, ele é um tipo de tumor de criança, um tumor sólido, e ele pode dar metástase à distância, ele também pode dar acometimento de linfonodo. E aí, de novo, esse linfonodo geralmente vai ficar muito grande e muito endurecido e fixo a planos profundos. A gente também tem uma regra clássica na clínica, de maneira geral, né? Quando aparece um linfonodo supraclavicular, que é acima da clavícula, geralmente é um sinal de que tem alguma coisa fora do comum, que precisa ser investigado. Exatamente, caroço na saboneteira não é pra ter. Então, o que é que a gente, assim, vamos falar assim, caroço bom, do bem, é aquele caroço pequeno, que aparece junto com a infecção, seja respiratória, seja de outra causa. Móvel, que não dói, que não dura o quê? 1 mês, 2 meses? É muito variável, porque como a criança tem uma infecção atrás da outra, geralmente ele dura algumas semanas ali, mas daqui a pouquinho a criança já pega alguma infecção. Então não vamos colocar duração. Isso. Aí a criança tá bem, tá ativa, tá brincando, tá comendo, tá normal, né? Nessa parte de exame clínico. Lembrando que pode até estar comendo menos, porque a infecção viral faz a criança comer menos, mas é uma criança com estado geral bom. Falo assim, é uma criança com câncer, geralmente, tem cara de doente. É uma coisa que eu gosto de falar. Porque, lógico que na medicina nem nunca, nem sempre. Mas a maioria das vezes, quando a criança tem alguma doença grave, a criança fala pra você que ela tá doente. E como é que ela fala? Ela fica quieta. Aí é aquela mãe que chega e fala assim, ela tá estranha, ela tá quieta. Ela não é assim, normalmente ela tá sempre brincando. Criança não é pra estar prostrada na cama o dia inteiro. Aí quando a gente deve se preocupar, os sinais que a gente deve se preocupar, quando a criança tá molinha, para de brincar, para de fazer as atividades corriqueiras dela. Isso, exatamente. Quando você tem um caroço, um linfonodo grande, maior do que 2 polpas digitais, é um caroço que é grudado no pescoço, então você não consegue mexer muito bem. É um caroço que às vezes pode doer, não é isso? Lembrando que a gente tá falando do câncer, mas também tem, por exemplo, doenças infecciosas que podem... Um abscesso, por exemplo. Uma tuberculose. Vai ser um linfonodo que vai ser doloroso. Não é só porque, é um caroço que vai ser câncer. Inclusive, tem cistos braquiais, cistos de tireogrosso, né? Que são doenças benignas com resolução cirúrgica e também não é câncer. Isso. Muitas vezes no câncer, diferentemente do que as pessoas acham, o linfonodo não dói. Ele costuma ser indolor mesmo. Quando dói, a gente da oncologia fica até feliz, porque a gente imagina que não seja nosso. Lógico, vamos pensar numa situação mais diferente. Uma criança que já vi também, era um linfoma no pescoço que acabou infectando e aí a criança sentia dor porque ela tinha sinais, uma queixa relacionada à infecção. E lembrar dos abscessos também, né? Quando a gente tem algum caroço ou algum linfonodo que não se resolve, a gente pode fazer um ultrassom, por exemplo, e a gente vê que tem sinal, ponto de flutuação, que tem líquido ali dentro daquele carocinho, daquele nódulo, a gente pode fazer, você vai lá e faz a drenagem, que não sou eu, ou então até com antibiótica terapia a gente já consegue resolver. É muito extenso essa parte, né? De, vamos dizer assim, caroços no pescoço, né? Linfonodos cervicais. Porque a gente tem a parte benigna, a gente tem a parte maligna. Aí dentro da parte benigna tem a parte infecciosa. A cirúrgica. Tem a parte congênita, né? Que seria a cirúrgica. Tem a parte adquiridas, então, N fatores. Então, não é só porque apareceu um caroço, ou meu filho tem um caroço há tanto tempo, que eu devo me preocupar. Mas também tem algumas características, que essas que você falou, que, tem que botar pelo menos um sinalzinho amarelo de, eu vou procurar um pediatra, vou procurar um cirurgião para fazer uma investigação melhor. E eu acho que, assim, surgiu uma dúvida, surgiu uma coisa nova, tem que fazer uma avaliação médica, né, presencial. Porque é o que eu falo até para os meus pacientes, às vezes mandam foto de alguma coisa que aconteceu, de alguma coisa que apareceu, até lesão de pele mesmo. E uma coisa que eu sempre falo assim, tem que colocar a mão. Eu preciso colocar a mão pra conseguir raciocinar. Eu tenho que olhar com a mão. Eu tenho que olhar com a mão, exatamente. Porque é isso, às vezes tá lá o caroço, uma foto, não quer dizer nada, aí você palpa e o caroço
duro, fixo e tudo mais. Então a gente faz uma avaliação diferente. E aí, muitas vezes no consultório chega pra mim e aí eu examino, é um linfonodo grande, até maior que 1 centímetro, 2 centímetros. Mas a criança tá ótima, pulando pra cima e pra baixo, como se nada tivesse acontecendo na vida dela e teve uma história de resfriado há pouco tempo. É um linfonodo grande. O que eu preciso fazer? Eu vou observar. Ou seja, essa criança vai ser reavaliada. Porque se eventualmente esse linfonodo não melhora ou a criança evolui com algum outro sintoma, aí eu consigo agir porque eu tô de olho nessa criança. E eu não simplesmente, não, tá tudo bem, segue a vida, vamos embora que não é nada. Não, quando é maiorzinho, tem algum sinal de alarme que a gente chama, a gente observa e toma conduta de acordo com a evolução da criança. Normalmente os exames assim, de primeira linha, vamos dizer assim, os de rastreio que a gente pediria pra afastar uma coisa mais grave seria o quê? Primeira coisa, como a gente falou, é exame clínico. Olhar a criança e sentir o linfonodo. Porque muitas vezes vai ser o diagnóstico, vai ser ali na mão. O segundo e mais fácil e menos invasivo que a gente pode fazer é o ultrassom. Então a gente coloca um gelzinho, um aparelho que não é invasivo, é indolor, e aí a gente consegue ver as características desse linfonodo, dessa anulação. Quando é alguma coisa mais grave, por exemplo, com característica de neoplasia mesmo, algum tumor sólido que está fazendo metástase, o ultrassom já vai me sugerir alguma coisa alterada. Ou então o próprio ultrassom fala, é um linfonodo grande, mas tem cara de ser reacional. Eu me tranquilizo, acompanho e muitas vezes isso já me é suficiente para fazer o diagnóstico. A maioria das vezes o ultrassom é mais do que suficiente. Exatamente. Para dar o diagnóstico e fazer o acompanhamento também. Exatamente. E aí, quando a gente recebe alguma coisa que está fora do padrão e que a gente precisa de uma investigação mais ampla do que aí varia. A gente consegue fazer... A gente não, eu mando para você, porque às vezes a gente precisa de uma avaliação histopatológica, ou seja, eu preciso tirar, seja o linfonodo inteiro, seja um pedacinho, para fazer uma avaliação complementar. Então, fazer uma biópsia. Exatamente. Pensando na oncologia, o que a gente prefere é tirar o linfonodo inteiro, porque a gente consegue fazer uma amostra maior. Mas existem algumas outras situações em que dá para fazer por punção, depende, ou, por exemplo, tem cara de abscesso, vai lá e o cirurgião drena, mas pensando na oncologia, retirar o linfonodo é sempre melhor porque eu consigo uma amostra maior daquele tecido. Eu consigo ver a arquitetura do tecido, que é diferente do que só aspirar um pouquinho. Então, pra gente, é sempre melhor quando consegue retirar tudo. E como é superficial, aí você fala por mim, mas eu imagino, geralmente não é um procedimento tão complicado. Depende da localização, depende do tamanho, depende da profundidade. Mas vou botar aí uns 80% das vezes dá geralmente é mais tranquilo. Lógico que tem uma galera que chega pra mim que eu sei que não é fácil, né? Os linfonodos maiores, um acometimento mais importante. Mas a maioria das vezes do dia a dia, a maioria das crianças que chegam pra gente, a maioria... Então, normalmente a mãe, quando tem esse caroço, ela consegue fazer a avaliação principal com o pediatra mesmo. Isso. Não precisa se desesperar e procurar um oncologista, nem nada assim específico. Exatamente. Consegue fazer a avaliação com o pediatra e depois, se precisar, que a maioria das vezes é benigno, não precisa, né? Graças a Deus. Aí, segue acompanhamento. Exatamente. Então, Isa, eu quero agradecer a sua presença aqui hoje. É um prazer imenso. Muito obrigado e espero tê-la aqui mais vezes. É só me chamar que eu venho. Obrigado.